Boa noite. Uma alegria imensa estar mais uma vez aqui na casa. Eu sempre me sinto muito feliz por estar aqui. Eu tenho um carinho muito especial com a casa, não em detrimento das outras, mas eu dizia que eu fui apresentada à doutrina espírita por uma das fundadoras desta casa, Dona Eurítima. Foi Dona Eurítima que me apresentou a doutrina espírita, e o primeiro livro espírita que eu li foi ela que me deu, e coincidência ou não, entre aspas, coincidência, o livro era de João Nunes Maia, e alguns ângulos dos ensinos do mestre. Ela falou: ganhei esse livro, e eu já dei uma folheada, vi que é bom, leva e lê. E eu estou dizendo isso porque hoje eu dirijo a casa que foi fundada por João Nunes, mas nem imaginava quem era João Nunes, o que era espiritismo, e foi ela que me apresentou. E assim, na construção eu vim aqui, né? Na inauguração, quando o Chico veio, eu estava aqui. A primeira mocidade desta casa, sabe que eu fui a coordenadora? Você sabe, né? Aí depois eu vi que eu não dava conta, eu fiquei assim, falei: gente, eu não dou conta. E aí abri mão da função, né? Então eu tenho um carinho tão especial com essa casa, porque está ligada à minha iniciação na doutrina espírita. Então eu venho com muito amor, com muita gratidão. E é interessante, hoje eu me permiti algo. Hoje eu me permiti me isolar, pelo menos na parte da tarde, por causa do tema. Falar sobre Estevão, adentrar pelas vibrações da sua história, da sua reação, da sua posição, da sua postura. Eu estava sentindo um desafio tão grande, me sentindo quase incompetente para falar no assunto, que eu falei: gente, não me procurem hoje à tarde, porque vocês não vão me achar. Eu mesma me surpreendi, me fechei e me coloquei em prece, em leitura, em estudos, para que eu pudesse estar aqui com vocês, para conversar sobre o assunto. Então, é um tema que eu entendo como muito profundo. Aliás, o livro todo é de uma beleza e de uma profundidade. É um convite à mudança, é um convite à educação, à nossa própria educação, é um convite à evolução, né? E eu acho também, eu até anotei aqui, porque a gente fica emocionado e acaba esquecendo, né? Vocês pensam que a gente que já passou 200 também não se emociona? Também, a gente fica de vez em quando, né? A gente se balança na nossa própria estrutura moral, né? E eu escrevia hoje à tarde assim, que todos nós, de uma certa forma, temos um pouco da fúria de Saulo, que depois se tornou Paulo. Temos um pouco da ignorância farisaica e temos um pouco da ganância romana. De uma certa forma, um pouquinho que seja ainda, estamos nos libertando, mas a gente ainda tem um pouquinho. Tomara que você já não tenha, mas eu sinto que eu ainda tenho. Talvez por isso este livro, esse capítulo tenha assim, me provocado muita reflexão, né? E eu acho também que é preciso que cada vez mais a gente se instrua. A gente se instrua para fazer parte desse grande sol do saber que aí está, né? Quando nós vemos nos dias de hoje, todas as pessoas empenhadas nos mais variados segmentos religiosos e também nos segmentos científicos, nós vamos ver as pessoas empenhadas em divulgar o saber. Um saber que renova, um saber que promove.
nós vemos os próprios governos trabalhando nesse sentido. Então, nós também precisamos estudar para fazer parte disso. Principalmente depois de tantos filmes maravilhosos, da divulgação da doutrina, nós todos somos muito mais chamados. E por isso, precisamos estudar, precisamos nos preparar para fazer parte disso que aí está. E precisamos também nos educar cada vez mais, porque a fonte de educação, ela se renova sempre. Essa educação de cada um, essa proposta de mudança interna, cada dia se renova. E nós, na medida que nos educamos, nós certamente temos condições de fazer parte dessa fonte que projeta recursos para a educação, né? E certamente a gente não vai ser chamado como Paulo foi chamado nos desertos físicos de uma região, mas possivelmente muitos de nós já fomos, já estamos ou seremos chamados para esse deserto, essa aridez interna que às vezes nos visita, né? Essa vontade de abrir mão de uma série de coisas, de largar, e a gente se cansa às vezes dos desafios que estão à nossa frente, e esse deserto do cansaço, das nossas limitações, certamente nós vamos enfrentar, como Saulo enfrentou, né? E aí certamente Jesus estará à nossa frente, se apresentando a nós, né? Para que isso aconteça e nós tenhamos condições, tenhamos estrutura de entender essa convocação, esse convite, essa presença de Jesus que se faz em nossa vida, através das pessoas com quem conversamos, através dos trabalhos que nos são apresentados, né? Hoje, quando a gente via aqui o trabalho com as crianças, que emoção! Eu pensava, puxa vida, é a próxima geração de companheiros espíritas, e aí estão eles sendo preparados, né? Então, esse sol que se apresenta para nós, que é Jesus, das mais variadas formas, através do trabalho, através da alegria, através dos amigos, certamente há de nos encontrar em condições de entender o seu convite, de entender o seu chamado. Então, hoje, o tema, para mim, foi de extrema importância para a minha reflexão. Engraçado que havia alguns convites, desafio para mim, e eu estava assim com uma vontade de virar as costas para eles, né? Falar, vou virar as costas para eles, não quero saber muito disso não. Se quase 30 anos de trabalho direto, se ainda não foram suficientes, então não vai dar tempo mais não. Então, mas de repente, ao reler Estevão, Paulo, ao verificar todos os desafios que eles ali enfrentaram, principalmente nesse tema que nós vamos trazer aqui, Estevão, e ver que muita coisa que ele enfrentou, nós enfrentamos de uma forma proporcional aos tempos que estamos vivendo, né? Então, a gente começa a pensar, puxa, se ele deu conta, eu sou fraca, mas com a ajuda dos amigos espirituais, eu acho que a gente também vai dar conta. Então, o convite que eu faço para vocês é exatamente para um passeio que não é, talvez, a princípio, agradável, porque nós vamos presenciar um enfrentamento entre a prepotência e o amor, um enfrentamento entre a vaidade e a humildade. Nós vamos, talvez, em alguns momentos aqui, perceber que são situações que de quando em quando nós atravessamos. Mas nesse passeio, espero que ao final dele, juntamente com Estevão,
como ele demonstra alegria por ter cumprido o dever, vamos ver se ao final possamos nós também estarmos cheios de uma alegria responsável, né? Não alegria porque, graças a Deus, passou o tempo, acabou, 1h30, vamos voltar para casa, não é isso. Tomara que eu não sature vocês, mas a alegria por saber que também somos capazes, por saber que também temos possibilidades de fazer o enfrentamento no nosso dia a dia e superar as dificuldades, né? Então, vamos ver se eu faço certinho. Oh, deu certo! Eu dizia para ele, me complico. Não é que eu não saiba, a teoria está mais ou menos aqui. Eu fiz cursos e tal, mas na hora que eu vou falar, minha gente, com essa peça, se eu me embaraçar, por favor, tenham piedade de mim, tá? Então, eu também, uma vez, eu ia falar em Teresina, no Piauí, e eu tinha 21 estudos para apresentar. E cada uma casa espírita me apresentou um tema diferente. E eu estava muito tensa, eu falei, meu Deus, eu vou me enrolar nesses temas. E aí eu fiz um trabalho que não era ainda o computador, eu sou velhinha, era naquela época do projetor, né? E eu lá preparei as lâminas e tal, mas eu gastei dias. Eu preparei as lâminas, e tanta preocupação com as lâminas, e eu não estudei não, sabe? Aí eu comprei, eu sou muito sistemática, então eu tinha o meu projetor portátil, porque se em algum lugar que eu fosse, ninguém tivesse, eu tinha o meu. Então eu lá fui toda preparadinha. Aí cheguei no dia, já do primeiro estudo, e tal, e lá muito quente, eu custando a me adaptar e tal, me preparei, fui para o trabalho, fui para a casa espírita, carregando o meu projetor, meu retroprojetor. Então, quando eu chego lá, tal, e onde tem uma tomada? Uai, Joselma, aqui nós não temos energia elétrica, não. E eu não tinha estudado, eu tinha preocupado em fazer as lâminas. Eu tinha preocupado com o material. Eu tinha me preocupado com a beleza, com os erros de português, com a letra torta, com a letra correta, com aquelas coisas todas. E eram tantos, minha gente, eu estava pesada a pasta, porque para cada estudo devia ter umas 30, 32 lâminas, né? Então não tinha energia elétrica. A partir daquele dia, eu aprendi a lição. Os amigos espirituais, devem alguns estar curiosos, mas como é que você fez? Eu disse para os espíritos, olha, vocês viram que eu não estava fazendo hora. Eu estava trabalhando. Eu não estava arrumando confusão nenhuma. Então, vocês tratem de me ajudar agora. Porque, afinal de contas, não é justo. Então, que vocês me dessem um toque para eu me lembrar de perguntar se aqui tinha energia. Eu ia imaginar que em Teresina não tinha energia elétrica, né? Naquela época, naqueles locais, em alguns dos locais. Então, o certo é que eu fui para um canto, fiz uma prece, é o melhor recurso que nós temos à mão, fiz uma prece, pedi um socorro e deu para sair. A partir daí eu tomei uma certa birra da situação. Respeito, admiro, acho lindo, mas eu tomei uma certa... E me preparo profundamente para que, se eu tiver que falar 2, 3 horas, eu tenho condições de falar e não usar a maquininha. Então, vocês vão tendo paciência comigo aí. Então, eu vou entrar direto no diálogo, porque nós não temos tempo a perder. Eu vou entrar direto no diálogo de Paulo com Estevão. O que aconteceu? Paulo estava num processo de perseguição aos cristãos, e ele vai ao encontro de Estevão e os seguidores de Jesus para tirar satisfações. Só que ao chegar lá, Estevão não se abateu. Estevão foi muito firme.
E Saulo ameaça Estevão. Ameaça de levá-lo até a sinagoga para que ele fosse julgado. Então, Estevão diz para ele assim: olha, eu sei que a sinagoga tem condições de me fazer chorar muito, de me fazer até sofrer. Mas a sinagoga não vai ter condições de tirar de mim a convicção, a certeza que eu tenho da verdade que Jesus traz para todos nós. Esta e outras respostas de Estevão bastaram para que realmente Saulo articulasse de alguma forma para que alguém mentisse, condenasse, fizesse uma reclamação contra ele, e lá foi Estevão preso e Saulo foi eleito juiz. Então, Saulo começa o diálogo. E ele pergunta, eu vou ter que saltar alguns porque senão o nosso tempo pode ficar apertado e eu quero parar um tempo maior no discurso, viu, gente? Então, Saulo começa dizendo, né? Como vedes, sois acusado de blasfemo, caluniador e feiticeiro perante as autoridades mais representativas. Sois, porventura, de família israelita? Aí eu vi a primeira postura de força, de coragem, porque outros talvez mentissem, outros poderiam sair pela tangente e não responder. Estevão titubeou um pouco para não permitir que a perseguição chegasse até sua família, para evitar isso, mas ele responde: pertenço aos filhos da tribo de Issacar. Diz o Espírito Emmanuel que neste momento Saulo teve um estremecimento, porque ele não esperava que Estevão tivesse a coragem que teve. Ou seja, assumir o que somos diante de nós mesmos no dia a dia, nós precisamos assumir o que somos, assumir os nossos limites, assumir as nossas qualidades e definir a nossa posição em qualquer circunstância. E aí a gente vai passando um pouco mais rapidinho, e ele diz: por que rejeitastes meu convite à discussão, quando honrei a pregação no caminho com a minha presença? E aí Saulo está envolvido, ele está picado pela vaidade. E eu diria mais, ele não está picado só pela vaidade, ele está picado também por uma inveja muito sutil, porque ele viu em Estevão uma serenidade, uma coragem serena que ele, Saulo, ainda não possuía. E aí Estevão responde, vejam bem, o Cristo a quem sirvo recomendou aos seus discípulos evitassem a qualquer tempo o fermento da discórdia. Ou seja, ele já começa dizendo, eu sigo o Cristo. Primeiro ele disse que é da tribo de Issacar, depois ele diz que ele serve ao Cristo, uma outra posição. Veja bem, aí a gente vai percebendo que Estevão evitou por recomendação de Jesus, evitava a discórdia, mas não temia a verdade e dizer a verdade. Então, Saulo insiste, sois acusado de blasfemo, caluniador e feiticeiro. E ele diz, permito-me perguntar em que sentido? Foi o que Estevão respondeu com desassombro. E cada resposta de Estevão, Saulo se abalava. Porque Saulo estava acostumado pela sua condição, pela sua posição, das pessoas, de ele falar e as pessoas calarem, obedecerem. Ele, muito jovem, era reconhecidíssimo na sociedade e era muito aplaudido. Então, ele estava acostumado com o aplauso e com a obediência
sem questionamento. Então ele se abatia com as respostas de Estevão, mas tentava não demonstrar que estava abatido. E aí ele responde. Ele não percebe que Estevão é que começou a conduzir o diálogo. Blasfemo quando inculcais o carpinteiro de Nazaré como Salvador. Caluniador quando achincalhais a lei de Moisés, renegando os princípios sagrados que nos regem os destinos. Confirmais tudo isso? Aprovais essas acusações? Mantenho minha crença de que o Cristo é o Salvador prometido pelo Eterno, através dos ensinos dos profetas de Israel, que choraram e sofreram no decurso de longos séculos, por transmitir-nos os júbilos doces da promessa. Vejam, Estevão se mantém numa serenidade e numa firmeza. E uma coisa importante que eu não comentei, ele estava só. Ele não deixou que os companheiros da Casa do Caminho fossem com ele, porque ele pensou no que poderia acontecer. Então, ele não queria que os companheiros, se houvesse uma reação direta, ele não queria que os companheiros sofressem. E, ao mesmo tempo, era preciso garantir a continuidade do trabalho. Então, ele pensou assim: Jesus foi crucificado sozinho. Eu sou muito frágil, mas eu também vou só. Então ele foi só. Ele estava passando por isso sozinho. Aquele auditório era todo hostil a Estevão. Então ele prossegue dizendo: jamais deixei de venerar a lei e as sagradas escrituras, mas considero o evangelho de Jesus o seu divino complemento. Olha, dizer isso dentro da sinagoga, para Saulo, diante de tantas testemunhas, ele precisava verdadeiramente ser um espírito muito especial. Ele é considerado o primeiro mártir depois da crucificação de Jesus. Mas ele não é simplesmente o primeiro mártir. Ele é, acima de tudo, o grande exemplo após Jesus, o primeiro grande exemplo após Jesus de coragem e de lealdade aos princípios da Boa Nova. E aí Saulo continua, treinado para isso. Saulo era uma criatura treinada para isso. Sois então de parecer que o carpinteiro é maior que o grande legislador? Vejam como Saulo tenta incutir palavras, né? Colocar palavras na boca de Estevão, que Estevão não tinha falado. E quando a gente está fragilizado pela emoção, nós costumamos escorregar em algumas atitudes assim, né? Na aflição, no medo, um auditório hostil, sem perceber, às vezes, você responde. Então, vejam como Estevão respondeu. Ele ignorou a pergunta provocativa, e ele diz: Moisés é a justiça pela revelação, mas o Cristo é o amor vivo e permanente. Minha gente, vamos imaginar, por isso eu convido vocês para um passeio. Vamos imaginar há 2000 anos atrás, um auditório hostil e alguém tendo essa postura de coragem. Na verdade, hoje ainda, depois de termos visto todas essas vitórias da divulgação dos livros, filmes, eleição de Chico como o maior brasileiro e tudo mais, a gente ainda vê espírita que diz assim: não, eu não sou espírita, eu estou assim, frequentando, eu sou espiritualista.
Mas por que você diz que você é espiritualista? Ah, não, sabe por quê? Que eu não quero, assim, prejudicar, incomodar minha família. Então, eu não falo que sou espírita, é só para evitar complicações. Às vezes a gente ainda vê isso, né? No momento em que as pessoas estão buscando a doutrina, nós vemos espíritas que ainda se escondem. Nós vemos espíritas que às vezes não assumem o compromisso que nós temos com a doutrina através de uma postura que às vezes é exigida de nós. Não é exigida em palavras, mas é exigida pela consciência, né? Então, há 2000 anos, a postura de Estevão. De vez em quando é bom a gente recordar isso, porque a gente recordando, a gente se sente incentivada a prosseguir. Então, é muito grande a colocação, eu não vou ler. Saulo diz para ele: mas você é tão jovem, e você é israelita, você não quer passar para o nosso lado? Não quer vir ser um dos nossos? Em linhas gerais, é isso que Saulo propõe. Bom, já na medida que ele percebia a inteligência de Estevão, a coragem de Estevão, ele já queria trazê-lo como aliado. Então ele falou: puxa, você é jovem, você não quer vir para o nosso lado? Vejam o que Estevão responde: desprezo o valor puramente convencional que a lei me poderia oferecer em troca de apoio à política do mundo, que se transforma todos os dias, considerando que a nossa segurança reside na consciência iluminada de Deus e para Deus. Queria ser preso, né? Estava querendo ser morto, porque Saulo não poderia imaginar que alguém que recebesse o convite dele, que atuava como juiz, para ir ser um deles, que esse alguém ia ter a coragem de dizer: desprezo o valor puramente convencional, porque a segurança reside na consciência iluminada. Vejam, e quantas vezes nos tentam comprar no dia a dia, na nossa sociedade, no nosso dia a dia, quantas vezes de maneira sutil nos são propostas situações de negociação. E eu me lembro, há 3 ou 4 anos atrás, um determinado representante político nos procurou, considerando a nossa instituição, ter título disso, ter reconhecido isso, não sei o quê e tal. E, na época, nos propôs em torno de 300 a 400 mil reais para que eu desse um recibo de 500 mil. Olha, minha gente, o que nós estávamos lutando financeiramente. Mas a nossa luta era profunda. Teve gente na casa que falou: Joselma, mas que tem? Ninguém vai saber. Eu falei: mas e a consciência? E o compromisso com os espíritos? E o exemplo? Mas Joselma, nós estamos precisando do dinheiro. Não se joga fora 300 mil. E eu, amparada pelos amigos espirituais, eu disse assim: a não ser que eu renuncie à direção, vocês assumam e façam. Mas enquanto eu estiver na direção, eu não faço. Com menos de um mês, estourou toda uma movimentação no Brasil, e aquele representante foi um dos primeiros a ser citado. E outras instituições que receberam dele.
tiveram seus nomes envolvidos em toda essa confusão que aí esteve. Mas o importante não é o nome estar envolvido ou não estar envolvido simplesmente. Isso ainda é externo. Isso é material. Isso é referência social. Mas a consciência tranquila, essa que é importante. E quantas vezes nós temos a noção de espíritas que assinam ou, entre aspas, compram recibo para facilitar a declaração de imposto de renda. Não, eu vou arrumar uns recibos aí para facilitar a minha declaração, para eu pagar menos imposto. Aí a gente xinga o governo, desaforo, o governo precisa, mas no fundo, estamos falando do governo e nós estamos colaborando para que não haja uma segurança na harmonia, né? Na lida com as leis, na lida com os recursos. Então, são situações que nós não percebemos que é semelhante, sabe? Nós temos que estar atentos para não cedermos a negociações sociais que mexam com nossa consciência. E aí nessa hora Saulo fica muito revoltado quando ele recusa o convite. E aí ele fala, mas o que esperais do mistificador, Jesus, né? Que lançou a confusão entre nós para morrer no Calvário. Aí Saulo já estava confuso, mas o que será que ele espera? E ele responde, o discípulo do Cristo deve saber a quem serve. E eu me honro em ser instrumento humilde nas suas mãos. Nas mãos de Jesus, né? Então, Saulo rebate, mas nós não precisamos de um inovador para a vida de Israel. E ele diz, Estevão, compreendereis um dia que para Deus, Israel significa a humanidade inteira. É muito interessante isso, porque nós às vezes somos muito, a gente vê as coisas por parcelas, por situações pequeninas. Então, algo que eu faço em casa, eu não percebo que o reflexo daquilo vai se estender para uma comunidade, para uma sociedade. Eu não penso que uma palavra que eu pronuncie, que ela vai ter repercussões fora do recinto onde eu me encontro. Então, nós precisamos começar a entender que uma coisa pequenina que eu faço, ela tem uma repercussão espiritual, vibratória, em relação ao tempo, às vezes quase infinito, milenar. Porque algo que eu faço aqui, hoje, esse nosso encontro aqui hoje, ele pode ter reflexo daqui a séculos. Por exemplo, mas como ter reflexo daqui a séculos? Eu vou falar só no mais prático, já não vou falar no aspecto da energia, da impregnação no ambiente. Mas vejam bem, pode ser que estejam aqui espíritos assistindo o nosso trabalho, estudando, aprendendo, refletindo. Esses espíritos vão, quem sabe, reencarnar já daqui a 30 anos, 40 anos, mas assimilaram não só o que eu estou falando, que estamos lendo, mas o que vocês estão refletindo a respeito do assunto. Porque o nosso pensamento tem vida, e então isso é liberado. Depois disso, eles reencarnam. Eles não vão se lembrar, em 2012 eu estive com um grupo na casa tal. É claro que esse detalhe talvez não seja oferecido a eles, porque não é o mais importante. Mas vai estar impregnado na mente dele o compromisso com o que nós estamos falando aqui. Aí ele renasce, cresce, e lá na frente, como uma criatura atuante,
em alguma área da sociedade. Ele vai fazer brotar quase que por um reflexo vibratório espiritual, ele vai fazer voltar à sua mente, de alguma forma, a lembrança que ele não sabe de onde, de algo que ele aprendeu e que ele entendeu que era válido e que ele assumiu e aceitou. Então, daqui a séculos, nós vamos ver o reflexo disso que hoje nós estamos aqui conversando. É assim, com tudo, em todas as situações. Eu só dei esse exemplo sem adentrar outros, para a gente não desviar do nosso assunto. Então, nada está apenas situado no tempo e no espaço agora, aqui. Tudo está situado numa amplidão vibratória que nós ainda não alcançamos. Por isso que Israel significa a humanidade inteira. E aí, volta Saulo. Saulo já estava indignado, né? Então, confirmais a acusação de blasfêmia, enunciando semelhante princípio contra a situação do povo escolhido, né? É a vossa primeira condenação. E isso não me atemoriza. Olha que Estevão. É interessante, mas a fé, a convicção, traz para a gente uma espécie de atrevimento. O outro vê como atrevimento, como desrespeito, mas é uma confiança baseada no conhecimento, né? Não é uma confiança simples, é uma convicção. Você é convicto daquilo e aí você se posiciona. Então ele diz: isso não me atemoriza? As ilusões orgulhosas que nos conduziriam a tenebrosos abismos, eu prefiro acreditar com Cristo que todos os homens são filhos de Deus, merecendo o carinho do mesmo Pai. Olha, Saulo já está assim. Caluniais então Moisés. E aí Saulo vai, né? A briga é longa. Eu também vou saltar isso aí. E aí ele diz assim, estou pegando cá embaixo um pedacinho: podeis lavrar sentenças e proferir anátemas contra mim. Entretanto, é necessário que alguém coopere com o Salvador no restabelecimento da verdade acima de tudo, e sem embargo das mais dolorosas consequências. A gente, quando assume, nós não temos que medir consequência, que simplesmente consequências que nos abatam até fisicamente. Um exemplo: o médium, quando assume o seu trabalho, ele não tem que temer as consequências. Ai meu Deus, mas e eu ser médium? Puxa vida, eu vou ter que ir toda semana, não vou poder ficar faltando. Ai meu Deus, vou perder minha turminha. Ai, eu tenho que vigiar minha alimentação. Ai, eu acho que eu não quero ser médium não. Mas como não pode, quero ser médium, não quero ser médium? Não tem a escolha assim. Ah não, mas assim de trabalhar no dia a dia, isso eu posso escolher, eu não vou querer não. Sabe por quê? Eu não quero perder a minha liberdade. Está temendo uma consequência. E Saulo e Estevão diz ali que não tem que temer a consequência. A gente tem que assumir as consequências do que nós assumimos que somos, né? Então Saulo diz: olha, o tribunal reconhece-vos como caluniador, passível das punições. É indispensável não esquecer que sois acusados de feiticeiros. Feiticeiro. Que respondeis a semelhante arguição? Estevão, nessas alturas, já estava cansadíssimo, suponho. E ele responde: mas de que me acusam nesse particular? No encontro que Saulo esteve lá na igrejinha, na sinagoga, Saulo presenciou a cura de uma pessoa que não enxergava, de uma jovem, por um simples aproximar-se de Estevão, e Estevão se dirige a ela, aliás, a mãe a leva até Estevão, e ele diz que por misericórdia de Deus, com o auxílio de Jesus, ele tinha certeza que ela voltaria a enxergar, e ela realmente enxerga. E Saulo tinha presenciado isso, e por isso Saulo chama Estevão de feiticeiro.
Então, olha lá o que é que Saulo diz: eu próprio vos vi curar uma jovem muda. Eu falei que era cega, muda. Desculpa aí. Num dia de sábado, porque ela não falava e aí ela falou. Num dia de sábado, olha bem, naquele momento Saulo se trai pela primeira vez assim, e dá um testemunho que viu. Saulo já estava tão confuso, tão irritado, que ele, ao acusar, ele dá o testemunho que viu a cura, que presenciou a cura. Aí ele diz que era no sábado, e a lei dizia que não poderia curar no sábado, né? Nós vamos ver isso no Evangelho em vários momentos, Jesus trabalhando sobre isso. Aí vem Estevão: mas não fui eu quem praticou esse ato de amor, foi o Cristo, por intermédio de minha pobreza, que nada tem de boa, né? Então Saulo: mas você está achando que eu vou te inocentar com essa ingênua declaração sua? E Estevão responde: mas o judaísmo está cheio disso. Você está falando sobre mim, mas o judaísmo está cheio, né? Então, ele diz: de nós nada temos, e todavia no cumprimento do nosso dever, tudo devemos esperar da divina misericórdia, né? Então, está quase acabando esse diálogo, viu, gente? Mas ainda tem um discurso. Prometo que eu não vou deixar vocês cansarem. Então, aí Saulo fala: o acusado confirma por sua palavra a denúncia de que foi objeto. Aí eu volto para trás, do meio para eu voltar? Voltei. Estou aprendendo, meu professor é calmo, educado e sábio. Então, ali, naquele momento, Saulo já está saturado, ele já não tem como mais reagir, ele não encontra mais argumentos, e ele então acha que um argumento que ele jogaria por terra Estevão. Ele diz: como israelita, você tem direito a falar para defender-se das acusações. Então, ele deve ter pensado: ele não vai falar, ou então ele vai se enrolar, e aí eu vou ter mais recursos para condená-lo. E Estevão, é muito bonito isso, quando nós assumimos o papel que no momento nos cabe, por mais difícil ele seja. E eu falo isso para alguns companheiros espíritas que às vezes são chamados para fazer uma prece, e fala assim: não, eu tenho vergonha, não, manda chamar outro. Eu falo assim: gente, mas para fazer uma prece, parece que a pessoa quer primeiro assim, se preparar para fazer uma prece bem elaborada, com palavras profundas, para poder fazer a prece. Quando a mais bonita, mais profunda prece é aquela que você deixa assim, sai do coração. Aí ela vai e faz o seu papel. Quantos companheiros recusam fazer uma prece? Dizem que é vergonha, mas não é não. É orgulho mesmo, é vaidade mesmo. Quantos recusam vir à frente fazer uma leitura, ou fazer um comentário? Depois fala assim, quando acaba: sabe, eu até quis falar, sabe, mas eu fiquei assim, meu Deus, vamos reagir, vamos acabar com essas coisas, vamos assumir, né? Aquela história bonita de Jesus: eu sou. Nós também somos. Nós somos um monte de coisa, no sentido não muito positivo. Nós somos um monte de coisa no sentido muito positivo, mas somos muitas coisas no sentido positivo, sim. Eu falei antes no sentido negativo, né? Eu falei positivo. Às vezes nós somos muita coisa no sentido negativo, mas também somos muitas coisas no sentido positivo. Nós temos valores, nós temos qualidades, nós temos possibilidades de fazer a diferença em algum lugar onde a gente esteja, né?
São situações que nós precisamos ter coragem. No final do ano, eu fiz um giro pela Alemanha, Suíça, Bélgica, vários países ali da região. E alguém chegou perto de mim e disse: nós estamos um pouco preocupados. A nossa casa é frequentada apenas por... e colocou o nome dos nativos naquele país. E eles são radicalmente preconceituosos. Nos outros países que você passou, não há preconceito. Mas, se você quiser desistir, a gente fala alguma coisa e você não precisa se submeter ao risco de uma postura de preconceito. Eu falei: não, eu vim até aqui, eu aceitei o convite, eu vou. Me olharam: você tem certeza? Tenho. E falando com o tradutor, demorado, e eles estavam assim, eram muitos homens de paletós, gravatas, e eles de braços cruzados assim, e eu comecei, como dizia o Nunes, o fundador da nossa casa, ela falava: Joselma não faz palestra, Joselma faz arenga. Ele brincava comigo, e eu comecei minha arenga devagarinho, e eu fui falando, aí daí a pouco eu vi que uns soltavam os braços assim, falei: graças a Deus, menos um, menos um, e no final, os amigos espirituais estavam atuando com uma vibração muito maravilhosa. No final, uns 2 ou 3 homens daqueles de gravata e terno, que estavam meio que me assustando no início, eles estavam chorando. Vieram até mim e um deles disse: nunca, até hoje, alguém me disse alguma coisa que me tocasse o coração. E você disse, e me abraçou. Eu falei: meu Deus. Aí eu só dei uma olhada e uma piscada para a outra que estava assim, porque ela também estava tensa. E na medida que eles foram descendo os braços, ela também foi relaxando, e eu segurando o trabalho ali na frente. Então, são situações muito delicadas. Aí eu relaxei, sabe? Eu relaxei até demais. Aí quando eu chego no trem, num determinado momento, o trem parou. E eu falei: ainda bem que eu tenho testemunha, né? Porque senão a gente conta as coisas e fala assim: Joselma exagerando. Eu estava com a presidente da Federação Espírita de Pernambuco. Ela foi fazer a viagem junto comigo. Então, o trem parou. E entraram... Eu só conhecia aquela farda de alguns filmes assim que a gente assiste de vez em quando. Aquela farda, sabe? E eles entraram assim e olharam para mim. Eu falei: opa, o negócio é comigo. Pararam. Mas eram 2 jovens. E um deles era tão bonitinho, igual o Ricardo era bonitinho. Agora não é mais bonitinho, não. Mas ele era tão bonitinho, que se ele entendesse português, eu tinha dito para ele: ai, que olhos lindos você tem. Uns olhos verdes, bonitos. E eu olhei para ele e sorri. Aí ele deu a balançada. Eu acho que é a balançada que o Paulo deu, sabe? Ele fez assim e disse: o passaporte. Eu tirei e dei. E aí ele começou a obter. Aí ele quis ver as malas. Eu falei: pois não, o senhor dá licença, deixa eu levantar para ir. Levantei da cadeira e ele começou a falar. Embora não fosse alemão, ele começou a falar em alemão. E eu não conseguiria falar nada em alemão, ou quase nada. Aí eu falei com ele que eu enrolava inglês. E aí nós começamos a conversar em inglês. E eu saí, fui até a mala, falei: está aqui a mala, o senhor quer abrir? E depois me disseram que eles estavam temendo que eu fosse condutora de divisas
para aquele país, ou tirando daquele país, imagina, né? Mas eu passei por isso, quer dizer, laranja. Eu não passei no grupo espírita, amparada pelos amigos espirituais, eu não passei, mas ao voltar, eu passei pelo teste que eu precisava passar, para eu me preparar mais, né? E tal, unicamente porque a crioula aqui, negra, muito simples, então a gente passa por isso, mas não é porque eu corro risco lá fora, e não é a primeira vez. E se eu vou contar isso aqui, eu vou ficar o dia, eu paro ali o trabalho, né? Teve uma das vezes que um skinhead encostou em mim, eu já sei, eu conheço, eu já passei por momentos aqui, quando eu tinha um programa de rádio espírita, às vezes eu descia mais ou menos assim, com pessoas do meu lado, porque a gente recebia ameaças, e tem espírita que nem sabe, a gente passa por isso, né? Mas eu recebia ameaças, né? Você para com esses assuntos aí na rádio, ou nós te cercamos na saída. Era a rádio lá no Barreiro, longe, terminava 10, 10 e meia da noite. Então, eu sempre dizia, eu adoro nessa hora, eu dou o braço, né? Dois homens, um de um lado, do outro, sair e tal e coisa. Às vezes um saía na frente, dava uma olhada para ver se o caminho estava limpo para eu passar, né? Então, numa dessas viagens, de Portugal para a Suíça, eu sofri uma pressão violenta de um skinhead. E aí houve um momento que uma amiga que estava comigo disse assim: vai lá fora, faz de conta que tem muita gente lá e vem e conta para mim em voz alta que vieram, parece que é um ônibus especial. Essa minha amiga, ela era de uma embaixada, então ela tem muito treinamento de defesa, né? Assim eu fiz, obedeci, nessas horas eu obedeço. Fui lá e voltei, nossa, eu acho que veio um ônibus cheio de gente para nos esperar. E aquele homem falando no celular, blá, 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 uma língua que eu não entendia, mas estava atento ao que eu fazia, cada passo que eu dava. E dentro do avião ele tinha me perturbado a viagem inteirinha, 2 horas. E ele fazia assim com o joelho para me incomodar. Coisas interessantíssimas, que dá um filme. Então, quando eu disse isso, ele olhou assim e desapareceu. Então, se eu, por medo do skinhead, do preconceito e de não sei o quê, eu parar, eu acho que eu vou ficar devendo aos amigos espirituais a honrosa oportunidade que eles me deram de quitar meus compromissos, né? E na véspera da morte do Chico, estava eu passei a véspera da morte do Chico, o dia todo com ele lá em Uberaba. Almocei com ele na casa dele e tudo mais. E uma das coisas que aconteceram, foram inúmeras, não é o fato de eu contar aqui agora. Eu estava já no final do dia, na reunião, eu me coloquei mais atrás, e o filho dele falou: vem para a mesa. Eu fiquei pertinho dele, mas antes de chegar lá, uma pessoa virou para mim e falou assim: ei, rainha! Eu olhei para trás: é você mesmo. Tinha que ser aquele dia, era a última chance que eu tinha de ouvir isso. Aí ela disse assim: há uns 15 dias atrás, o Chico falou que nos falou para um grupo pequeno, reservado, que entre os espíritos na sua condição, você foi o único espírito que aceitou vir. Mulher, negra, professora, espírita, solteira sozinha, que mora sozinha, né? Dirigente de casa espírita e pobre. Você foi a única que aceitou isso. Por que eu disse que era a última chance? Porque eu estava a 1,5 metro do Chico. Se eu tivesse dúvida disso, eu poderia ter chegado no Chico: ô Chico, a fulana está falando
E eu tenho certeza que ele me daria uma resposta, se não direta, alguma coisa que deixasse claro. Mas eu não faria isso, por questões éticas, por questões de tudo, eu não faria isso. Mas eu não estou preocupada se eu fui nem qual delas, deve ter sido aquelas loucas lá. Mas uma coisa eu me preocupo. Eu tive uma oportunidade de resgatar uma série de coisas. Se eu vim nesse corpo, nessa complicação toda aí, né? Negra, solteira, sozinha, mulher, não sei o quê, TTT, pobre. Eu tenho que aproveitar essa chance, a todo custo. Em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Se, para aproveitar isso, eu for começar a dizer, não, em tal lugar eu não vou porque lá tem preconceito. Em tal lugar eu não vou, o que vai acontecer comigo? Eu vou voltar pior do que eu saí de lá. Acho que pior de tudo não volto não, né, Valdemar? Um tiquinho a gente já deve ter feito por aí. Mas, isso, eu estou contando isso para vocês, porque não é com aquele sentido que todo mundo fala, porque eu fui fulano tal. Não, 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 não. Isso não mexe comigo. Mas mexe comigo a responsabilidade de uma encarnação. De uma oportunidade de trabalho. De estarmos aqui aprendendo com a luz de uma doutrina tão abençoada, construindo, trabalhando, realizando em nome da doutrina. Isso pesa para nós. E nessa hora nós precisamos ter esse cuidado que Estevão teve. Longe de mim ter a força de Estevão, longe de mim ter a coragem dele, mas eu trago o meu exemplo terra a terra para caracterizar o que se assemelha para cada um de nós o que Estevão passou. Onde é que fica o convite e desafio para cada um de nós? Onde é que nós temos que assumir? A começar da reencarnação. Não é porque vocês não são negros que vocês não têm compromissos a quitar. É claro que tem. E é aí exatamente que está a grande oportunidade que todos nós estamos tendo. Seguindo então, eu prometo que eu não passo da hora, nem pode, mas nós vamos pegar alguns pontos agora do discurso de Estevão, a partir do momento que ele teve a oportunidade. Olha, gente, a cada frase que eu lia, eu falava, essa também é boa, essa também é bonita. Eu falei, meu Deus, eu tenho que selecionar. Vamos lá. Primeira coisa, ele convoca os seus irmãos israelitas. Israelitas, por maior que fosse nossa divergência de opinião religiosa, não poderíamos alterar nossos laços de fraternidade em Deus. Hoje ainda somos criticados por seguidores de outras religiões. Mas entre nós espíritas também, às vezes nós nos permitimos a separação a partir da crítica. Eu me lembro uma das últimas vezes que eu estive no Chico, antes desta desencarnação dele, ele disse assim, os espíritas só vão se unir mesmo quando outros grupos começarem uma perseguição violenta em cima deles, em cima nossa, dos espíritas, aí eles vão esquecer as divergências e vão aprender a se amar. Será que nós vamos precisar ser perseguidos para nos amarmos? Eu não acredito nisso. Enquanto eu tiver força, eu luto para falar sobre isso com as pessoas, para não perdermos a chance. Não precisamos sofrer para amar. É só parar e pensar na mensagem de Jesus. Quer ver outra coisa bonita? Ele vai falar nos antepassados, reconhecer a história dos antepassados. Então ele diz, por organizar um futuro de paz sólidas aos seus descendentes, nossos avós sofreram misérias e penúrias no cativeiro. Será que a gente para pensar no que os nossos antecessores sofreram
para construir uma casa espírita, para garantir a doutrina espírita, a garantir o movimento espírita, será que a gente para pensar no valor que eles têm para nós? E aí ele diz: suas experiências constituem poderoso e sagrado patrimônio, delas temos a lei e os escritos dos profetas. Eu tenho muito respeito pelas pessoas mais maduras nas nossas casas espíritas, porque às vezes nós esquecemos delas. Suas experiências constituem poderoso e sagrado patrimônio, e às vezes a gente esquece isso. Os mais maduros vão ficando de lado. Não, pode deixar fulano, porque não aguenta, porque não sabe mexer com o computador, né? Então, essas coisas, e nós não percebemos que estamos deixando de lado aqueles que trazem uma bagagem riquíssima de experiências para nos ajudar. Aí ele vai falar sobre alguns princípios judaicos. A concepção de justiça, né? O cárcere, o vale dos imundos, são todas coisas que foram criadas e que existiam. A lapidação, a escravidão, os 39 açoites, né? Então, isto existe. Aí ele pergunta: bastará isso? E a misericórdia? Eu falo, minha gente, uma das coisas mais sérias no nosso dia a dia é a vivência da misericórdia. Eu ainda não sei viver a misericórdia direitinho, não. Mas eu tenho refletido muito sobre isso. O que é viver a misericórdia em relação ao meu semelhante? O que é misericórdia? Eu entender o que o outro sofre, compreender porque sofre, e ser solidária a ele. Ah, não, mas isso eu sou. Eu não sou não, sabe por quê? Quando eu vejo lá o programa de televisão, apresentando lá um criminoso, eu fico assim: puxa vida, mas que absurdo. Será que vão dar pena máxima para ele? No fundo, naquele momento eu deixei de ser misericordiosa. Coisas assim que passam pela cabeça, na minha cabeça, das suas não deve passar não. Né? E aí vem assim, ó: mas o Deus justo respondeu aos angustiados apelos do coração, enviando no seu Filho bem-amado, Cristo Jesus. Gente, imagina, olha que eu estou saltando algumas frases. Imagina Estevão falando isso para um auditório de irmãos de raça contrários a Jesus. Ele sabia que ele ia sair dali já vítima de alguma coisa. Então, olha o que ele diz, logo no início: toda precipitação de julgamento demonstra fraqueza. Não precisa ler o resto, só isso aí. Todas as vezes que nós precipitamos em julgar alguém, é fraqueza da gente. É alguma coisa assim. E aí, cá no final ele diz assim, ó: não obstante vossa repulsa, honro-me em proclamar as glórias inexcedíveis do profeta Nazareno. É corajoso esse aí, né, gente? Porque tem mais, não é ter mais, não é de temer, é de teimar. Está escrito errado. Porque tem mais em não compreender. No fundo vocês sabem. Por que vocês estão temando? Né? Aí ele vai em Isaías: importa considerar a exortação de que não poderemos sair apressadamente, nem enganando a nós mesmos, nem fugindo aos nossos deveres. Porque o Senhor irá adiante e o Deus de Israel será a nossa retaguarda. Ouvi-me, Deus é o Pai, Cristo é o Senhor nosso. Muito falais da lei de Moisés e dos profetas, podereis afirmar com a mão na consciência a plena observância dos seus gloriosos ensinamentos? A gente diz: eu sou espírita, eu observo os princípios da doutrina espírita, eu observo as leis naturais,
eu observo as orientações das obras básicas de Jesus, dos Espíritos. Então ele fala, vocês colocam a mão na consciência, vocês observam os gloriosos ensinamentos. E aí ele vem dizer que o carpinteiro de Nazaré não se limitou a expor princípios filosóficos, que ele, pela exemplificação, ele renovou nossos hábitos. E né, gente? Jesus exemplificou e nos arrastou pelo exemplo. Então, ele diz, acaso ignorais que a palavra de Deus tem ouvintes e praticantes? Aí é uma reflexão para as nossas casas espíritas. Jerusalém não me parece o santuário de tradições da fé, que conheci por informação de meus pais desde criança. Atualmente, dá a impressão de um grande bazar, onde se vendem as coisas sagradas. De vez em quando eu penso assim, puxa vida, eu tenho que ficar atenta para que aquelas casas espíritas onde a gente atua não percam o princípio da simplicidade, do amor, da tolerância, aquilo que a gente aprendeu, que o Chico ensinou, que tantos que passaram por aqui ensinaram, que estão nas obras básicas, que estão no Evangelho. Senão, a gente começa a fazer, eu já vi casas espíritas se transformando em um tipo de universidade da doutrina espírita. Então aqui agora vai só estudar. Nós temos que estudar, mas como é que a gente pratica? Onde é que a gente vai exercitar? Nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que vigiar. Nós temos que buscar o equilíbrio, o bom senso entre o estudo, o trabalho no bem, a oportunidade de renovação. Então ele fala com clareza que o templo de Jerusalém está dando a impressão de um grande bazar. E ele diz que o templo está cheio de mercadores. É muito sério isso. E ele diz mais, as sinagogas regurgitam de assuntos atinentes a interesses mundanos. A gente às vezes encontra dentro da casa espírita e começam a entrar em jogo outros interesses nossos do dia a dia, que não o que nos move e que nos traz à casa espírita, que é o aprendizado, é o exercício, é a oração, é a reflexão à luz do Evangelho. As células farisaicas assemelham-se a um vespeiro de interesses mesquinhos. Outro dia, uma instituição, a chapa, falar em chapa, em casa espírita, a chapa que foi eleita, tomou posse amparada por soldados militares, e isso saiu no jornal. Os militares, eu tive tanta vergonha, eu fechei os olhos, falei, Jesus amado, amparados, protegidos por militares. Casa espírita não tinha que ter chapa, eleição não, gente. Pelo amor, pelo companheirismo, pela solidariedade. Gente, está chegando a época da eleição, está chegando a época de mudar. Como é que vamos fazer? Quem que nós vamos pôr? Aí tem uns que ficam hostilizando. Porque fulano vai virar dono? E não sei. Para com isso. Para com isso, porque a lei disse assim. A lei disse assim, a associação tem que trocar a direção de tantos em tantos anos. Mas as casas religiosas dirigem, regem, criam os seus regimentos, os seus estatutos conforme o interesse e a conveniência deles. Está na lei. Não estou falando as palavrinhas que estão lá certinho, não. Mas podem ir lá conferir que vocês vão encontrar isso. Então, não tem que fazer disputa, não tem que hostilizar. Nós temos mais que ter consciência do nosso papel e chegar junto. Ombrear com o outro que está à frente. Agora, se o outro está se deixando levar pela vaidade, pela prepotência, ele que pague a consequência
diante das leis divinas, da sua maneira inadequada de agir, né? Então, o luxo das vossas túnicas assombra, né? Ainda existem, rodando pelo Brasil afora aí, nós vamos encontrar coisas assim que nos deixam, às vezes, inibidos, né? E é interessante o negócio de aparência. Tem uma amiga minha que foi falar num determinado local, num outro estado. Ela estava de calça comprida e o dirigente estava esperando ela na porta. E ele disse, aí alguém apresentou, essa é a fulana, a oradora. Não é mais. Como? Nós chegamos a tempo, a reunião não começou. Na minha casa, mulher não fala vestida de calça comprida. E não deixou. A pessoa viajou de longe, né? Aí teve um dia que eu ganhei um vestido. Eu ganhei um vestido com uma estampa muito mais delicada do que essa, mais pálida. Mas tinha assim uns rosa mais forte, como se fosse, não era vermelho, dava assim para uns bonina, sei lá que cor que era aquela, não sei dizer. Aí eu estava assim, no meu coração estava acontecendo com aquele vestido, né? Alguém me deu. Eu quase não compro roupa para mim mesma, que eu ganho muito. Então, alguém tinha me dado aquela seda, vinda não sei de onde, da China. E eu achei aquele vestido, fiz o vestido. Eu vou falar na casa tal, eu gosto tanto do pessoal de lá, lá vou eu de vestido, né? Falei, me encantei, eu que me encantei, né? Aí no final, a dirigente chegou perto de mim e falou assim, olha, gostei muito. Mas da próxima vez você venha com uma roupa que não tenha vermelho, porque as cores, de acordo com as ações vibratórias, as cores podem ter uma influência e nós não podemos aceitar. Aqui quem vem falar tem que vir com estampas assim, verdes, azuis, cor-de-rosa, amarelo, vermelho, por favor. Mas falei, vermelho? Levei um susto. Não tinha um vermelho, né? Mas eu fui chamada a atenção, me puxaram a orelha. É engraçado, né? Vocês ouvindo isso, dá a impressão, mas meu Deus, isso é Brasil? É Brasil. Capitais, os dois fatos aconteceram em capitais de estado, né? Então são coisas que acontecem. Então nós temos que estar atento, porque se a gente não está começando a exigir coisas que não tem nada a ver com o que o coração e o conhecimento, a experiência e a maturidade vai levar, né? O tempo está chegando. Vossos desperdícios espantam. A gente não percebe, mas a gente não tem muito cuidado com as coisas, né? A gente não tem muito cuidado. Às vezes o que não me é útil, porque para mim já não tem muito valor. Tem casa espírita aqui dentro de Belo Horizonte, nas cidadezinhas aqui próximas, que não tem aquilo ainda. Aquilo que eu estou jogando fora. Aquela casa não tem. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né, com os desperdícios. Então, ele pergunta, acreditais que os antepassados veneráveis mercadejassem com os bens de Deus? E aí eu vou passar um pouquinho. Olha que pergunta. Onde guardais a fé? Vou passar aqui porque o tempo está acabando. No conforto ocioso, no trabalho produtivo, na bolsa do mundo, no coração. Onde que está a nossa fé? Né? Incentivais a revolta e quereis a paz? Gente, esse discurso de Paulo... Estevão, obrigada. Eu pedi a vocês no início que me ajudassem, hein? Vocês estão atentos, muito obrigado. Explorais o próximo e falais de amor a Deus. Coitado, o Estevão queria ser preso mesmo, né? Não vos lembrais de que o Eterno não pode aceitar o louvor dos lábios, quando o coração da criatura permanece dele distante? Né? E aí...
nós vamos ver que nesse momento Saulo dá uma ordem, e eles então, depois do desabafo, primeiro Saulo perdeu o equilíbrio e esbofeteou violentamente Estevão, na presença de todos. Ali ele deu testemunho do seu descontrole. E em seguida, aqueles que estavam no auditório também agrediram Estevão. E ele diz: vossa atitude não me intimida. Estava morrendo de dor, sangrando, mas ainda teve forças para dizer isso. Vossa atitude não me intimida. O Cristo foi solícito no recomendar não temêssemos os que só podem matar-nos o corpo. Ali ele, matem se quiser. Não é fácil, né, gente? Então, Saulo diz que nem mais uma palavra, que ele silenciasse, né? E aí é que Saulo, de punhos fechados, ele soca Estevão no rosto, né? E a serenidade de Estevão perturbou-o ainda mais. Sem dúvida, ele estava de uma energia antes ignorada, né? Aí, ele ainda procura provocar Estevão. Não reages, covarde. Tua escola é também a da indignidade? Olha a resposta de Estevão. A paz difere da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. Olha, ele queria apanhar muito mesmo, né? O que ele tinha apanhado ainda não bastava. E ele, imagina, ele fraco, cansado, sangrando e tendo condições de agir dessa forma, né? E aí, Saulo então lavra a sentença final, né? Aí vem uma palavra de Gamaliel, muito importante, que Gamaliel, quando vê que Saulo está naquela violência, ele diz: tendo voto neste tribunal e não desejando precipitar a solução de um problema de consciência, proponho que se estude mais ponderadamente a sentença pedida, retendo-se o acusado em calabouço até que se esclareça a sua responsabilidade perante a justiça. A coragem dos que têm condições de interferir, de dar uma palavra de bom senso, tirar o outro que está numa postura enceguecida de raiva, de revolta, e trazer uma palavra que amance, que acerene, ainda que temporária, né? Então, Saulo diz que contava com todos, concordou com, ele não tinha como não concordar com Gamaliel, e ele fala que contaria com todos. E aí vem a reflexão quase final. Estevão sentia-se cansadíssimo. Com sincera alegria interior, verificava que mais uma vez Deus lhe concedia a oportunidade de testemunhar a sua fé. Após suportar as mais dolorosas humilhações de alguns fariseus que se retiravam sob profunda impressão de despeito, que no fundo eles estavam despeitados pela coragem de Estevão, né? Custodiado por guardas rudes e insensíveis, ei-lo recolhido ao cárcere com pesadas algemas. Minha gente, demos uma passeada, terminando na hora certinha. O que eu queria convidar a cada um é para essa reflexão. Eu tentei não deixar ser cansativa essa nossa conversa, mas a reflexão há de prosseguir conosco para casa. Como estamos dando testemunho quando a gente recebe tanto? Nós ficamos tão felizes quando somos atendidos com tudo que precisamos. A saúde, o marido, que eu não tenho, mas que muitos têm, a família, né? O trabalho abençoado. Por mais difícil que seja o trabalho, mas temos forças para trabalhar, né?
Então, nós ficamos tão felizes com tanta coisa boa que temos. E quando precisamos retribuir, dando o nosso testemunho, às vezes diante do filho, que é um usuário de droga tóxica, ou diante de uma situação que nos envolve o nosso dia, nem sempre nós temos um pouquinho da coragem de Estevão. Nós titubeamos, nós vacilamos, nós choramos e gritamos por misericórdia. Então, o convite que nos é feito pelos amigos espirituais é que valorizemos a vida que temos, que a vida é bela, a vida é rica, a vida é uma abençoada oportunidade de crescer, de aprender, de prosseguir, de nos livrarmos dos compromissos do passado, de limparmos o psiquismo que nós mesmos sobrecarregamos com posturas equivocadas. Então, aproveitemos a vida, que é maravilhosa, por mais dificuldades estejamos enfrentando. Aproveitemos e não percamos a chance de darmos o testemunho que a nossa fé é verdadeira, que a nossa convicção está baseada em dados reais, que a nossa fé raciocinada, ela tem origem no conhecimento, e a partir do conhecimento, no amor que está sendo despertado em nós, e que já nos permite amar a nós mesmos, amar o que somos, amar os que estão à nossa volta, amar a vida, amar a tudo que existe na terra. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Muita paz para todos nós.